Olá, olá! Agora juntos vamos recarregar as nossas energias para mais uma mensagem. E tenho certeza que vai ser recebida com muito carinho por você. Mas antes de iniciar, curte, compartilhe e mande-nos uma mensagem e principalmente inscreva-se no nosso @canal Varal. Na história da humanidade, podemos lembrar de vários nomes que passaram sobre essa terra, uns com grandes feitos e significados na história, outros na ciência e alguns em qualquer outro ramo de estudo da ciência do conhecimento. Muitos por uma inteligência magnífica, que colaboraram significativamente para a história da nossa humanidade, da humanidade. Poucos pelos bons benefícios que hoje aproveitamos, outros por grandes causas maléficas que marcaram a humanidade. Há sempre um contorno a respeito da atitude do ser humano. Mas não confunda protagonismo com antagonismo. O grande antagonista e o protagonista na história entre Jesus e Barrabás, olhando, nós vimos que Barrabás foi o antagonista e Jesus foi o grande protagonista para a história da humanidade, da vida cristã e da fé. Até hoje, ninguém sabe que fim deu Barrabás. Nós estamos falando de Barrabás. O que aconteceu depois daquele malfadado julgamento? Portanto, nós devemos saber que a palavra antagonista é a pessoa, a força ou entidade que age contra, opõe-se ou rivaliza-se com outra, sendo oposto do protagonista em narrativas e situações reais. Esta é a diferença. Ele cria conflitos, inibe ações ou executa movimentos contrários, sempre contrários. Neste caso, sinônimo da palavra significa adversário. Barrabás era um grande adversário. Agora eu vou descrever um que, em meio à revolta popular contra o Filho de Deus, recebeu a absolvição integral do Império Romano. Quem é ele? Já falei, o nome dele é Barrabás. Quem foi e o que de diferente havia num julgamento fora de propósito humano, mas que marcou muito a história da humanidade e o mundo cristão? Sim, de fato, o julgamento de Jesus marcou o mundo cristão. Ele foi escolhido no lugar de Jesus. Este homem que eu falei, Barrabás, que era aramaico, se pronuncia Bar-Abas, que significa filho do pai. Eu disse filho do pai, mas não filho de Deus, como é chamado Jesus. Ele nasceu na cidade de Iafo, lá no sul da Judéia. Ele foi contemporâneo de Jesus Cristo. Este homem é citado no Novo Testamento, no episódio do julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Alguns manuscritos antigos indicam que seu nome completo poderia ser, preste bem atenção, Jesus Barrabás. Incrível! Gerando um contraste direto entre ele e Jesus, que era o Filho de Deus, como já disse. A forma Jesus Barrabás, Jesus Bar-Abas, aparece descrito em algumas cópias de Mateus, no seu capítulo 27, 16 e 17 versos. Embora não seja uma leitura descrita com detalhes em todos os manuscritos. Desculpem. Mas vamos aos fatos. Ele é identificado como salteador, um assassino, agitador e muito provavelmente integrante de um partido judeu que lutava contra a denominação romana chamado
os zelotes que existiam naquela época. Mas vamos mais longe conhecer este Barrabás. Ele é descrito nos evangelhos como, repito, bandido, assassino, revoltoso, revolucionário, agitador político que participou do quê? De uma insurreição em Jerusalém. E ele tinha todo tipo de mau caráter que um homem possa ter. Ele se valia disso. Seu grupo de pessoas agia através de ataque às legiões romanas como meio de fustigar as forças invasoras dominantes, que eram os romanos. Eles não aceitavam que o Império Romano dominasse toda a Judéia. Ele foi preso após um ataque a um grupo de soldados romanos na cidade de Cafarnaum, onde possivelmente um soldado foi morto. Isso aconteceu, está descrito. Em Marcos 15, nos versos 7, diz assim: e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Ponto. É o que fala esse versículo. Barrabás é um personagem mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Segundo os textos, quando Jesus foi acusado pelos sacerdotes judeus, pelos fariseus, embora, que nem eu disse, os fariseus, perante Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, depois de interrogá-lo, não encontrou nenhum motivo para a sua condenação. Não viu nada de mal naquele homem. Mas alguém tinha que ser condenado, como era a tradição para aquele dia, para aquela época, segundo a tradição judaica, que era a Páscoa. Então, tal julgamento foi por aclamação popular. Quem quer que morre fulano, levanta a mão. Quem quer que morre ciclano, levanta a mão. Mas com a população presente ao julgamento, e num julgamento conturbado, o povo vociferava contra o prisioneiro Jesus, exigindo a sua crucificação. Então Pilatos mandou flagelá-lo e depois exibi-lo ensanguentado, acreditando que a multidão se comoveria, porque ele via ali um homem justo. Mas tal fato não aconteceu. Porém, pressionado, o governador tentou um último recurso. Olha, vamos fazer um julgamento aqui. Mandou trazer um condenado à morte, tido como ladrão e assassino, que é Barrabás. E valendo-se de uma tradição judaica, que era o dia da Páscoa, conforme eu falei, concederia ao povo o direito de escolher qual dos dois acusados que ali estavam presentes deveriam ser soltos e qual deles seria a pessoa a ser crucificada. E pasmem, o assassino, o salteador, vai à frente do sinédrio junto com Jesus, e a escolha popular cabia aos presentes quem seria libertado. O povo via em Barrabás um líder da libertação da Judéia, mas mal sabiam que ali também estava Jesus, o libertador da humanidade. É um fato. Então, o povo manifestou-se pela libertação de Barrabás. Sim, Barrabás foi o favorecido. Barrabás não era um ladrão comum. Era aquele que atormentava o Império Romano, que não aceitava a escravidão do seu povo, do povo judeu, que sofria muito nas mãos de Roma. Na verdade, aquele fato descrevia o maior julgador de julgamento de uma péssima escolha diante da multidão. O nome colocado para a escolha popular refletia o quê? A ironia de uma multidão escolher um filho de pai qualquer em detrimento ao Filho de Deus. Isso foi um fato que aconteceu. Ficou conhecido pela sua troca por Jesus Cristo durante a Páscoa, representando o quê? Representando o culpado liberto no lugar do justo,
O culpado foi liberto, o justo ficou ali. Ali estava uma situação perigosa. Em se condenando Jesus, o inimigo de nossas vidas acharia que a humanidade seria condenada e todos nós, eu e você, pereceriam na sua mão. Mas mal sabia que ali estava o libertador da humanidade. Esse erro foi um julgamento injusto e ficou conhecido pela troca de Jesus Cristo durante a Páscoa, que nem eu falei, representando o culpado liberto e com a prisão do justo, com a crucificação do justo, com a morte do justo. A Bíblia não relata o que aconteceu com Barrabás depois que tudo isso aconteceu, depois da sua libertação no lugar de Jesus. Ele desaparece no registro histórico, deixando apenas o simbolismo de ter sido liberto por graça, enquanto Jesus assumiu o seu lugar lá na cruz. É um fato, é uma verdade. Após ser solto por escolha da multidão, a narrativa bíblica não menciona mais Barrabás nada mais sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, ou sequer sobre uma possível conversão, ou qualquer fato de sua vida posterior. Ele sumiu, ele desapareceu. A Bíblia não fala mais nada. A Bíblia não relata, não fala mais nada sobre o que aconteceu com ele, com Barrabás, depois dele ser liberto. A sua história termina no momento em que ele é solto. Não se sabe se ele mudou de vida, se ele continuou cometendo crimes ou se arrependeu de tudo que fez. Também não há informações bíblicas ou históricas confiáveis sobre a sua morte, como ele morreu. O legado de Barrabás foi principalmente simbólico, nada mais do que isso. Ele representa a humanidade pecadora que é libertada, enquanto Jesus, o grande inocente, sofre em seu lugar. Esse contraste reforça o que? A mensagem central do Evangelho, que Jesus morreu pelos pecadores. E o pecador Barrabás foi o primeiro beneficiado direto da morte de Cristo. Mesmo sem ele merecer, ele não merecia, o que ilustra que a graça de Deus foi grande com Jesus para nossa salvação. O ensinamento principal da história de Barrabás é que todos nós, como ele, somos libertos pela misericórdia de Deus, não pelos nossos méritos. A troca entre Jesus e Barrabás nos lembra que Cristo tomou o nosso lugar lá na cruz, naquele julgamento, oferecendo perdão e a salvação a todos nós da humanidade, atualmente como cristão, como aqueles que estão com os pés sobre a terra. Assim foi Barrabás, cruel, assassino, salteador e tudo que ia contra qualquer mérito ou caráter que pudesse o inocentar sobre as vistas do íntegro Jesus. Aí nós vemos a importância que Deus estava presente naquele lugar. Talvez você possa falar, mas não poderia ser diferente? Poderia sim ser diferente, mas estava escrito. Jesus, ele tinha que pagar pelos nossos pecados. Ele consumou. A palavra consumado significa pago. A palavra, quando ele fala está tudo consumado, ele quis dizer está tudo pago pelo pecado dos homens que estão com os pés na terra, que vão viver sobre a terra, que vão passar pela terra. Assim sendo, amigos, eu agradeço a sua participação mais uma vez, para que você esteja sempre no nosso @canal Varal, nos prestigiando e assistindo os nossos vídeos. Se você ficou até o fim, eu agradeço, e que Deus possa abençoá-lo grandemente. Assim sendo, eu digo para você o meu muito obrigado.